Em discurso à frente do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Lula falou que acabar com a fome ainda é um desafio, principalmente no Brasil. O presidente enfatizou que governantes do mundo inteiro tratam o tema com irresponsabilidade. Camila Yunes. A geladeira da Neide Fernandes não tem quase nada. O que deu para pagar foi a bandeja com 20 ovos. Só o que cabe no bolso com a carne aumentando. Feijão e arroz sempre tem, um ovinho, entendeu? Às vezes uma carne de segunda, porque de primeira a gente não pode, né, comprar, porque tá muito caro. A ex-caixa de 60 anos mora com o marido e 2 netos adolescentes em uma favela no Rio de Janeiro. Não é suficiente não, a gente dá o nosso... O brasileiro tem sempre um jeitinho, né? Nós damos um jeitinho, mas suficiente não é. A situação não é pior em alguns casos por conta do trabalho de voluntários, que ajudam a amenizar a situação de quem vive nas ruas e não sabe se terá o que comer no dia seguinte. Um desses voluntários é Rodrigo Afonso, diretor da Ação Cidadania, ONG que há décadas luta pela erradicação da fome. Quando você pega a fome e bota um rosto nessa fome, se fosse pegar uma pessoa que pudesse identificar, é uma mulher preta, mãe de filhos de até 6 anos de idade, 6 a 10 anos de idade. A família da Neide, que você viu no início da reportagem, está entre os 40 milhões de brasileiros que enfrentam o que a ONU chama de insegurança alimentar. O Brasil, maior economia da América Latina, ainda é assombrado pela fome, apesar de os esforços para detê-la terem aumentado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez da luta contra a fome uma peça central do mandato do Brasil à frente do G20. E é com esse intuito que ele vai impulsionar hoje o esforço final de criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que terá apoio do BID, mas sofre resistências na cúpula das nações mais ricas. Vocês sabem que quem tem fome é tratado como se fosse invisível nesse país. Aquela parte da sociedade que todo mundo sabe que existe, mas muita gente não quer enxergar. E no mundo de hoje, em que 3 mil pessoas detêm um patrimônio acumulado de 15 trilhões de dólares, no mundo de hoje, em que 733 milhões de pessoas passam fome e, ao mesmo tempo, 2 trilhões e 400 bilhões de dólares são gastos por ano em defesa da guerra, eu só posso dizer para vocês, a fome não é uma questão da natureza. A fome não é uma questão alheia ao ser humano. A fome hoje é tratada como se não existisse por conta da irresponsabilidade de todos nós, governantes do planeta Terra. Nos 2 primeiros mandatos, os programas sociais de Lula tiraram milhões de pessoas da pobreza. Mesmo com a volta do Bolsa Família, porém, as iniciativas ainda não são suficientes. A população está empobrecida, os alimentos saudáveis estão caríssimos e os alimentos ultraprocessados estão baratos, incentivados pelo governo. Então a gente precisa inverter essa lógica. O alimento saudável tem que ser mais barato, mais abundante, mais acessível, para que essa população mais pobre possa acessar esses alimentos de forma saudável. De acordo com o relatório da ONU sobre o estado de segurança alimentar e nutrição no mundo, o número de brasileiros sofrendo de insegurança alimentar moderada a grave caiu de 70 milhões e 300 mil para menos de 40 milhões entre 2020 e 2022. Mas o Brasil está lutando com os custos dos programas sociais. Ao contrário dos 2 primeiros mandatos, Lula hoje se depara com restrições orçamentárias que ele precisa conciliar com a pressão pela manutenção de programas sociais, como ressalta o professor da FGV Social, Marcelo Neri. O Lula, nos 2 primeiros anos de governo, investiu bastante na área social, mas não está claro de que a gente vai ter recursos para manter ou mesmo para expandir esses investimentos sociais. Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 20 milhões de famílias em todo o Brasil com R$ 600 por mês.